aqui é sobre a capacidade das descargas atmosféricas causar incêndio. Já foi citado aqui, né, por alguns. Eu tenho feito há um certo tempo a divulgação de acidentes, né, que são apresentados nas diversas mídias aí sociais e de revistas, jornais, etc., né, pelo Brasil afora. Eu tenho postado isso no meu LinkedIn, tá? Sempre quando eu me deparo com algum acidente, algumas pessoas, alguns amigos acabam me enviando também e eu acabo postando lá. E esse exercício tem me ajudado muito a entender um pouco ou a perceber, né, os impactos da descarga atmosférica nas vidas das pessoas, né, nos bens, nos patrimônios. Tá? E uma coisa que me chamou muito e me chama muita atenção é a capacidade da descarga atmosférica causar incêndios. Tá? Bom, esse aqui é um dos exemplos, né? Uma residência foi atingida por uma descarga atmosférica, né? Causou um princípio de incêndio, né? É uma imagem, é uma reportagem, é um fato, né, recorrente assim nas minhas postagens, né? Essa imagem de uma tomada que explodiu, né? Fica aí chamuscada aqui, né? Toda de preto, é algo recorrente. Aqui outra matéria, né? Uma descarga atmosférica atingiu um galpão, né? Aparentemente aí de estrutura metálica, uma cobertura metálica, né? E causou um incêndio. E o incêndio destruiu o galpão. Bom, a minha apresentação aqui tem como base a IEC 62305 e a 5419, tá? Então, as duas normas, elas nos diz que as descargas diretas são as descargas capazes de causar incêndios nas estruturas. A descarga direta na estrutura, né? A norma trata ela como S1, e também a descarga direta nas linhas metálicas que entram nessas estruturas, tais como a linha de energia, a linha de sinal e também tubulações, por exemplo, tubulação de incêndio, né? Na área industrial isso é típico. Bom, e a norma 5419 e também a IEC 62305, né? Já no começo da norma, na parte 1, ela já vai dizer, né? Olha, a descarga direta na estrutura pode causar incêndio, explosão. Tá? Então, desde o início, ela já chama atenção e nos alerta para esse fato. Também a descarga atmosférica que atinge diretamente as linhas, né? Como falei, tanto S1 e como S3, que é a descarga que atinge diretamente as linhas. Né? A descarga que atinge a linha pode causar incêndio, explosão. Bom, a descarga direta na estrutura, ela pode causar incêndio de algumas formas. Tá? Quando uma estrutura metálica é atingida diretamente por uma descarga atmosférica, essa descarga, né, ela pode causar, ela necessariamente vai causar, né, vai depender da carga dessa descarga, né, para definir a fusão do material no ponto ali de impacto, né, no ponto de conexão com essa estrutura metálica. Tá? Esse volume fundido desse material, a 5419 e a 62305, desculpa, ela traz ali uma equação que nós podemos estimar esse volume de massa fundido em decorrência dessa descarga direta na estrutura. Né? Dependendo da espessura desse material, né, das dimensões desse material, essa fusão aí, né, ela pode ser total, né, causando o derretimento, a perfuração do material. Tá? A 5419, na versão hoje, né, de 2015, ela traz uma facilidade para a gente, onde ela vai apresentar na tabela 3, da parte 3 da 5419, né, duas espessuras de chapa. Aqui ela sai da questão, aquela equação é para uma questão geral, e aqui ela vai tratar apenas de chapas metálicas, né? Tipicamente as chapas que
cobrem as coberturas das estruturas, né? Como, por exemplo, telhas metálicas. Tá? Então, ela apresenta duas espessuras, a espessura T e a espessura T', né? Onde ela vai dizer que a espessura T o material, ou a chapa que tem a espessura T, de acordo com o material específico, né? Aqui ela traz vários materiais de aço, cobre e alumínio, né? São os mais utilizados aí. Dizendo que se a chapa tiver espessura maior ou igual a T, se uma descarga atingir ela diretamente, ela não perfura. Ou seja, o material ali fundido não vai ultrapassar os limites da espessura do material. Já se a espessura da chapa for maior ou igual a T', né, seria esse segundo caso, a descarga, ao atingir essa chapa, ela pode causar a perfuração desse material. Tá? Bom, no caso de uma perfuração, né, dessa chapa, ou se fundir aqui completamente a espessura, né, eu vou ter projeção de material quente no interior da estrutura, né, tipicamente um galpão em área industrial, né. Se embaixo eu tiver material inflamável, né, essa projeção de material quente, partículas quentes, pode causar incêndio nesse ambiente. Tá? Seria aí a primeira causa de incêndio. Um caso específico, né, mas recorrente, é a utilização de telhas tipo sanduíche. Um tipo de telha onde eu tenho uma estrutura metálica superior, no meio eu tenho um material para promover a isolação térmica e acústica, e embaixo eu tenho uma outra chapa metálica para fazer o acabamento, até fazer a composição mecânica aí dessa solução. Então, se eu tenho uma telha com a espessura maior ou igual a T, né, menor do que T também vai ocorrer isso, porém a norma, né, diz que a gente não poderia usar ou deixar um material com espessura menor do que T', sujeito a uma descarga direta. Tá? Então, nesse contexto, a norma só considera espessuras maiores ou igual a T'. Tá? Então, se esse material abaixo de uma telha com espessura maior ou igual a T', né, e menor do que T, for propagar chama ou for inflamável, né, eu posso ter aqui o início de um incêndio, né, um incêndio nesse contexto. É um problema ainda maior, né, quando abaixo dessa telha eu tenho uma área classificada, né, uma área explosiva, né, gás ou poeira, né, tipicamente gás de material de combustível, por exemplo, pó de carvão, pó de grãos em geral. Então, a fusão desse material, a projeção de material quente aqui nessa área pode causar a explosão desse ambiente. Bom, a espessura T, ela não perfura, né, segundo a tabela 3, porém, ela pode gerar ponto quente, né, abaixo ou na região que não foi fundida, assim, né, que não derreteu. Okay? Mas a IEC 62305, e nós já até passamos por essa parte na revisão da 5419, ela apresenta uma tabela onde ela traz uma nova espessura, tá? Uma espessura T duas linhas. Tá? E ela aqui vai apresentar uma tabela com espessuras diferentes, T duas linhas, tá? E aqui materiais diferentes, né? Como a tabela 3 de hoje, né? Praticamente os mesmos materiais, né? O cobre, o alumínio, o aço aí, onde ela vai apresentar a variação de temperatura no caso de o impacto de uma descarga atmosférica direta. Nesse caso dessa tabela aqui, uma descarga para nível 1, né, que é uma descarga de 200 kA, tá? Com uma carga longa aqui de 200 coulombs. Okay? Então, por exemplo, o aço.
né? Então, aqui, a norma fala que eu posso usar uma chapa de aço, né? Uma chapa de aço de 4 milímetros, tá? E ela não iria... Tem a letrinha aqui, olha. Não perfura, previne contra perfuração, pontos quentes ou ignição. Então, a 5419 hoje, na tabela 3, ela fala que uma chapa de aço de espessura de 4 milímetros, que é a espessura T, desculpa, não vai perfurar, não vai gerar ponto quente e não vai causar ignição, né, explosão de uma área classificada. Porém, se nós analisarmos a tabela 4 da parte 3 da IEC 62305, nós vamos ver que uma chapa de aço de 4 milímetros, ela sendo impactada por uma descarga de 200 kA, ela vai promover um aquecimento dessa chapa no ponto de impacto da ordem aí de 1000 graus acima da temperatura ambiente, acima da temperatura da chapa em condição anterior ao ponto de impacto. Tá? Então, essa prevenção a ponto quente e ignição, dito hoje pela 5419, pode não ser verdade dependendo do contexto. Tá? Então, esse será um grande ganho da revisão da 5419. Por exemplo, né, se eu tenho uma chapa de aço de 4 milímetros, que hoje eu poderia usar para proteger uma área classificada, né, a tabela 4 da IEC 62305 pode nos dar uma percepção diferente dessa proteção. Tá? Vejam aqui. Aqui eu tenho o ponto de ignição de pó de carvão. Tá? Então, aqui eu tenho a temperatura, aqui eu tenho a concentração do pó de carvão, em gramas por metro cúbico, e aqui em graus Celsius. Tá? Todos os pontos que estão acima dessa curva, eu posso ter a ignição dessa atmosfera explosiva, aí, que é uma atmosfera de pó de carvão. Tá? Então, por exemplo, uma concentração de 200 gramas por metro cúbico de carvão, uma temperatura de 600 graus, eu posso ter uma ignição, uma explosão. Tá? Então, se a gente vê aqui, no caso de uma chapa de 4 milímetros de espessura, aço, eu tenho 1000 graus de elevação de temperatura na parte abaixo dessa chapa. Tá? Então, olha, com 1000 graus, qualquer concentração, praticamente qualquer concentração de pó de carvão já causaria uma explosão, tá? Com a temperatura de 1000 graus. Ou seja, a tabela 3 hoje, ela não está totalmente adequada a essa realidade e a gente vai precisar fazer a revisão disso e, de fato, a gente até já passou por essa etapa e a gente já promoveu essa revisão. Né? Um outro cuidado, né, um outro ponto que deve ser observado na capacidade da descarga atmosférica causar incêndios e explosões é na condução da descarga atmosférica por condutores. Tá? Então, a passagem da corrente da descarga atmosférica por um condutor, né, ela causa o aquecimento daquele condutor. Dependendo do ambiente onde esse condutor está imerso, esse aquecimento pode causar um incêndio, pode causar uma explosão. Tá? Então, a 5419 já hoje, a versão de 2015, né, ela nos apresenta, na parte 1, essa tabela D3, no anexo D da parte 1 da 5419, onde ela vai nos dar a elevação de temperatura de diferentes seções de condutores em função da energia específica da descarga atmosférica. Tá? Então, aqui eu tenho seções diferentes, aqui eu tenho materiais diferentes, né? Alumínio, aço, cobre e aço inox, e dentro de cada material eu tenho a energia específica para cada tipo, ou para cada valor de pico da descarga atmosférica. Né? Então, para nível 1, 200 Ks,
a energia específica é de 10 megajoules por ohm. Então, aqui eu tenho nível 1, né, 200 kA, aqui 5,6, nível 2, 150 kA, né, representa, né, a energia específica de uma descarga de 150 kA, e aqui a energia específica de uma descarga de nível 3, nível 4, 100 kA. Tá? Então, vejam, para um caso, né, de um condutor de descida, né, tipicamente a gente usa aí um condutor de 35 milímetros de cobre, né? Eu separei aqui, a tabela não apresenta essa seção, né? Mas a 5419 e a IEC62305 traz as equações também para que a gente possa calcular o valor dessa elevação de temperatura no condutor, tá? Eu fiz o cálculo por uma seção típica aí de condutor de descida. Okay? Então, veja, um condutor de cobre, né, se ele se passar por ele, né, se for uma descida de um captor isolado, né, e a norma me permite que, no caso de captores isolados, eu possa ter apenas um condutor de descida para aquele condutor. Tá? Então, tenho lá um poste pré-moldado, e no topo desse poste eu vou colocar um elemento captor e vou fazer um condutor em cabo de cobre descendo por esse poste. Tá? E aí, para nível 1, né, peguei uma situação aqui bem extrema. Se eu tenho um cabo de cobre de 35 milímetros e passar a corrente total de uma descarga de classe de nível de proteção 1, né, 200 kA, eu vou ter uma elevação de temperatura ao longo desse condutor de 46 graus. Né. 46 graus, né, de elevação de temperatura, no caso do exemplo lá do pó de carvão, essa elevação de temperatura não seria suficiente para causar a explosão, né, daquele ambiente. Porém, se eu quisesse usar um cabo de aço, né, com a mesma seção de 35 milímetros quadrados, né, a norma não permite, né, a norma ela vai exigir uma seção maior para o caso do cabo de aço. Tá? E aqui, meio que uma das justificativas porque não dá para equiparar um cabo de aço com um cabo de cobre. Né? A mesma corrente passando por um cabo de aço, né, com a mesma seção do de cobre, a elevação de temperatura nesse cabo de aço, de acordo com as equações fornecidas pela parte 1 da 5419 e EC62305, essa elevação de temperatura é de 743 graus. Ou seja, esse condutor de aço de 35 milímetros quadrados, num ambiente onde eu tenho concentração de carvão, também ele estaria acima, né, de praticamente qualquer concentração de carvão aí estaria sujeito à explosão. Tá? Então, às vezes, o dimensionamento da seção dos condutores de uma SPDA não é apenas pelo critério aí de resistência mecânica, né? A questão elétrica, de condução, de aquecimento aí, a gente tem que observar também. Bom, e para terminar, né, o outro ponto crítico o outro evento, né, crítico capaz de causar incêndio são os centelhamentos perigosos, né? E a norma ela vai nos dar meios, né, de evitar centelhamentos, né, perigosos, e um desses meios, né, é o meio preferencial, a forma preferencial, a medida preferencial é a isolação elétrica, né? Ou seja, observar, né, a distância de segurança. Colocar material isolante entre o SPDA, os elementos do SPDA, captores e descida, das instalações metálicas tipicamente internas. Tá? Então, eu tenho que respeitar uma distância, que é a distância de segurança, que a 5419 e a EC62305 nos apresentam lá as equações como calcular essa distância suficiente para que não haja centelhamento perigoso entre os elementos que compõem o SPDA e as instalações metálicas internas. Aqui é o exemplo de uma captação isolada, né, um tanque metálico. Né? Então, eu tenho aqui uma área de indução, né,
pela corrente que vai passar por esse condutor, né, por esse captor, e essa indução pode causar tensões aqui que podem ultrapassar a rigidez dielétrica dos elementos que estão entre o captor e o tanque metálico, e isso sendo ultrapassado, essa tensão ultrapassar essa rigidez, eu tenho um flashover, eu tenho um centelhamento aqui, e aí eu posso ter incêndios, explosões e problemas afins, né? Problema de centelhamento eu tenho também com condutores de descida fixados diretamente em pilares de concreto armado, né? Eu tenho um pilar de concreto, internamente eu tenho uma armadura de aço. A distância entre esses condutores aparentes externos e a armadura interna, ela pode não ser suficiente para promover a isolação das tensões que vão surgir nesses condutores, e aí eu posso ter centelhamento, tá? Às vezes, quando eu vou promover o isolamento ou afastamento dos condutores, mas se eu uso elementos metálicos para promover essa separação, não tenho muito sucesso, porque as distâncias de isolação acabam sendo muito pequenas, né? Que é a distância da armadura para a base do suporte metálico e do condutor para a haste lá do suporte metálico. Tá? Então, a gente não pode ver esses suportes metálicos como elemento de afastamento, elementos para garantir a distância de segurança. Tá? Eu tenho centelhamento dentro de instalações, né, que recebem linhas que vão receber descargas diretas, né? Eu tenho centelhamento dentro das estruturas, né? Aqui um exemplo típico, né, de uma entrada de energia onde isso aconteceu. Eu posso ter problemas de centelhamento em sistemas fotovoltaicos, né? Tá bem na moda aí falar sobre. Então, esses elementos tipicamente ficam expostos, né, ao tempo, e recebendo as descargas atmosféricas, eu posso ter o dano no ponto de impacto, né, do módulo ali, da placa, e na condução da corrente ao longo desses elementos, podem ocorrer centelhamentos em diversas partes, e esses centelhamentos são causas de incêndio. Tá? Mesmo quando eu tenho um SPDA, captores e descidas, né, quando essa corrente ela é injetada no solo, se eu não tenho as equipotencializações devidas, né, principalmente as equipotencializações dos elementos vivos, né, através de DPS, como já foi dito aqui, né, eu posso ter, mesmo tendo captores e descidas, se eu não tenho a devida equipotencialização, eu posso ter centelhamentos, né, e esses centelhamentos podem ser a causa de incêndios também. Okay?